Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa quarta-feira, dia 28 de agosto, caminhando para o fim do mês de agosto. Estamos aqui para agradecer a Deus por mais essa manhã, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pelas beneficências, pela graça, pelo amor, por tudo que Ele tem derramado sobre nós, por tudo que Ele tem nos colocado diante de nós, para que nós possamos caminhar segundo a Sua vontade. Ele é digno de todas as coisas, Ele é digno de tudo. A Ele exaltamos nessa manhã, a Ele glorificamos nessa manhã, a Ele rendemos glórias e graças, porque Ele é o nosso Senhor. A cada amanhecer devemos ter essa certeza de que Ele é o nosso Senhor e ter essa vontade de exaltar o nome dEle, ter essa vontade de render graças. Por isso, nessa manhã, Deus, te rendemos graças. Nessa manhã, Senhor, te exaltamos. Nessa manhã, Senhor, te adoramos, porque digno de tudo é o Senhor, digno de glória. Que bom é estar aqui. Você que está fazendo essa campanha comigo, sinta a presença do Senhor nessa manhã de uma forma especial. Entregue-se ao Senhor de uma forma sobrenatural nessa manhã. Entenda que Deus tem maravilhas para nos entregar nessa manhã. Aleluia! Compartilha esse vídeo, chama aqueles que estão longe através da palavra, chama através de um vídeo rápido, deste café com palavra, enviando este vídeo a casas que necessitam de Deus, a casas que necessitam da palavra do Senhor, algo especial, algo que faz com que o Senhor toque nos corações. Esse vídeo é dessa forma, eu tenho certeza que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, trazendo a verdadeira adoração. Que Deus possa curar, libertar e salvar através desta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Hoje estamos continuando no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Vamos lá para mais um dia. Capítulo 20, a partir do 19, vai falar assim. Glória a Deus. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes procuravam prendê-lo naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque perceberam que contra eles havia dito esta parábola. E armando ciladas, enviaram espias que fingiam de justo, a fim de o apanharem algumas de suas palavras e os entregarem à jurisdição e o poder do governador. E estes lhe perguntaram, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas com retidão, e que não te impressionas com a aparência de pessoa alguma. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito a nós pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, entendendo a astúcia deles, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me um denário. De quem é a cara e a inscrição que contém? E eles respondendo, disseram: De César. Então disse-lhes: Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo e nenhum tropeço na palavra diante do povo. E maravilhados na sua resposta, calaram-se. Veja aqui nessa parte do Evangelho de Lucas, nessa manhã, que Jesus, na parte do Evangelho ontem, a gente falou sobre os lavradores maus que mataram o filho do dono da vinha. E Jesus direcionou esta palavra aos fariseus que ali estavam no meio dos discípulos. E hoje, a partir do versículo 19, nós vamos ver que eles estavam ali novamente tentando apanhá-lo, continuadamente tentando apanhá-lo. E
Nesta mesma hora, eles queriam pegar Jesus ali mesmo, levá-lo preso, e eles faziam de tudo. Porém, por Jesus ser querido da multidão, por Jesus ser um mestre daqueles discípulos, e por Jesus ter lançado aquela palavra da parábola dos lavradores maus contra eles, eles temeram que a multidão pudesse fazer com eles próprios. Então, eles começaram a armar ciladas contra Jesus, começaram a armar arapucas, armar situações para pegarem a Jesus, e enviaram espias que se colocaram no meio do povo, que fingiam ser justos, que fingiam ser algo que não eram, para apanhar Jesus nas suas próprias palavras. Mas Jesus, em sua onipotência, onisciência, com o poder do Pai, estava atento a tudo. E diante dessas situações, eles aproveitavam esses espias e faziam perguntas a Jesus. E perguntavam dizendo: Mestre, nós sabemos que falas com retidão e não te impressionas com a aparência das pessoas. Então, você ensina o caminho de Deus. Então nos responde, mestre, é lícito pagar tributo a César? Ali eles fizeram uma pergunta minuciosa para pegar a Jesus. E Jesus, percebendo a audácia da pergunta, Jesus percebendo a astúcia da pergunta, toma eles e responde: o que está escrito na moeda? O que tem na moeda? Aí eles disseram: o rosto de César. Então, se tem o rosto de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eles tentavam pegar a Jesus de todas as maneiras, mas em Jesus não havia palavra de tropeço. O que nós entendemos nessa manhã? Algumas situações que o inimigo sempre vai tentar colocar pessoas no teu caminho para espiar a sua vida. O inimigo sempre vai tentar colocar pessoas se fazendo ser o que não são. Pessoas que começam a amaciar o teu ego. Pessoas que começam a te chamar de mestre, de pregador, pessoas que começam a dizer que você é o melhor, pessoas que começam a te exaltar. Isso está sendo colocado na sua vida, na maioria das vezes, como pedra de tropeço. Porque o nosso ego, a palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o nosso coração. E o nosso ego se inflama diante dessas situações. Nós começamos a nos sentir melhores do que os outros. Veja que esses espias, eles vêm para dizer que o mestre era soberano sobre todas as coisas. E nós sabemos que o mestre Jesus, sim, é soberano sobre todas as coisas. Mas naquele momento, eles queriam exaltar o mestre, eles queriam se achegar ao mestre, eles queriam enganar o mestre, porque eles dizem: nós sabemos que falas e ensinas com retidão e que não te impressionas a aparência das pessoas, não te impressionas com aparência alguma. Veja ali, ele poderia estar falando tanto dos fariseus, que eram sempre bem vestidos, os maiorais entre as multidões, como eles poderiam estar falando deles próprios, que talvez para se disfarçarem que eram espias, tinham se projetado de uma maneira diferente, talvez vestidos de uma maneira mais simplória, simplesmente para não chamar atenção, e sim para pegar a Jesus na sua própria palavra. Veja que nós nunca sabemos com quem realmente estamos conversando, a não ser que tenhamos o discernimento do Espírito Santo de Deus.
A não ser que naquele momento estejamos sempre ligados com o trono do Senhor, para entendermos o direcionamento de Deus naquele momento. E veja que aqui Jesus está ligado e eles fazem uma pergunta bem peculiar sobre a moeda de César, sobre o próprio governador. Veja que quando eles querem pegar Jesus para matá-lo, para acabar com ele, eles vão direto naquele que tem poder. E a pergunta que eles fazem é sobre aquele que tem o poder, sobre aquele que é acima, sobre aquele que tem autoridade naquele lugar. E quem tinha autoridade naquele lugar? Quem era o imperador? O imperador era César. Claro que abaixo de César havia o governador, que era Pilatos naquele momento, porém, eles tentam pegar Jesus para que Jesus desfaça da autoridade que existia sobre ele na terra. Existia uma autoridade decretada do império. Existia um imperador romano, que era César. E eles queriam que Jesus falasse mal de César. Eles queriam que Jesus não desse o tributo a César, que Jesus ensinasse que não deveria dar tributos a César. E nesse momento Jesus percebe a arapuca, percebe a armadilha que eles estavam preparando para Jesus, para pegá-lo na palavra. E aí eu te digo nessa manhã, o peixe morre pela boca. O peixe morre por aquilo que ele precisa colocar na boca, por aquilo que ele acha que é alimento. E no alimento tem um anzol escondido. Que nessa manhã nós possamos entender que por muito falar nós tropeçamos. Muitas vezes falamos demais. É mais prudente ouvirmos mais e falarmos menos. Ou esperarmos em Cristo uma resposta contundente, uma resposta que traga a nós certeza daquilo que estamos falando e paz para o nosso espírito. E aqui Jesus, ele traz uma resposta tranquila, uma resposta a qual não tinha nada que eles pudessem ter contra ele através da sua resposta. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não deixem de dar a Deus a parte que é do Senhor. Mas também não deixe de dar a César, não deixe de pagar seus impostos, não deixe de pagar suas contas, não deixe de pagar aquilo que é necessário, mas também dai a Deus a parte que é do Senhor. Veja como o Senhor ensina de uma forma justa. Realmente, o que esses espias falaram sobre Jesus é que ele era justo, é que ele era puro, é que ele era naquele momento reto. E hoje ele continua sendo. Ele é soberano. Mas naquele momento da vida terrena de Cristo, ele era um homem que não se desviou em nenhum momento. Ele foi um homem que viveu como homem, 100% homem e 100% da sua plenitude em Deus. Porém, ele não se desviou enquanto homem. E ele passou por todas as tribulações necessárias. Veja que aqui ele passa pela tribulação, ele passa pela cilada de tentar falar mal do seu próprio governo, de tentar falar mal sobre aquela autoridade instituída sobre ele naquele momento. E ele não peca, ele passa puro, ele passa reto, ele passa justo. Então que nós tenhamos essa cultura de Cristo, que nós tenhamos esse pensamento em Cristo, que nós sejamos puros e certos assim como Cristo foi, que nós sejamos retos mediante as situações, que nós sejamos justos mediante as situações que nós vivemos, que nós não tentamos dar o golpe, que nós não tentamos passar a perna em ninguém, que nós possamos continuar retos, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Eu espero que nessa manhã essa palavra possa ter falado ao teu coração e tocado a sua alma e trago algum ensinamento para você, porque para mim trouxe muito ensinamento nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia. Café com Palavra. Até amanhã. Em nome de Jesus.